Sublime graça, enquanto o pastor Manuel se aproxima. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas ele me achou. Amém. O Senhor seja louvado, né, irmãos? Vocês, aleluia, glória a Deus. Receba este louvor, Pai Santo, para a tua glória. Ele merece e ele é digno, único, de receber louvor. Vocês creem? E você não está aqui como flor de parede. Você está aqui para adorá-lo. O profeta diz que há muitos crentes que são como flor de parede. Eles não podem mover, mas a noiva, ela tem o seu tempo de adoração. Ela glorifica o Senhor, ela pode dizer amém a toda a palavra de Deus. Eu estou feliz de estar aqui nesta noite, vocês podem assentar um pouquinho. E queria aproveitar para externar aos nossos irmãos na audiência invisível uma saudação fraternal a todos eles, tanto no rádio como na internet. Creio que a igreja manda um abraço a todos, né? A gente fica muito feliz de saber que há irmãos e irmãs em distintas partes no Brasil e no mundo que está acessando, ouvindo a mensagem, e eu creio que Deus, o Espírito Santo, está guiando, né, corações à fonte que é a palavra da hora, né? Louvado seja Deus. Nós temos pedido de oração que será feito por irmãos lá no Portugal no final. Bom, desejam a oração aqui da igreja e eu creio que nós ficamos felizes de saber que eles estão acessando também, não é? Bem, nós hoje estamos agradecidos porque temos alguns que nos honram com a sua presença. E temos aí o irmão Gilberto Dietrich, lá de Pelotas, novamente conosco. Creio que damos boas-vindas a ele, né? Temos o Davi Isaac de Oliveira, lá do Mato Grosso Sul. Onde está o nosso irmão? Levantaria a mão aí. Está aí os pequenos jovens. Creio que vocês dão boas-vindas a eles, né? Amém. Também, eu creio que a Keila está aí nessa noite, né? Deus a abençoe. Vocês dão boas-vindas? Amém. Amém. E aproveitando aqui,
Nós, às vezes, não temos o nome de todos os visitantes, mas nós temos um coração aberto e grande para dizer: Deus abençoe a todos que põem aqui os seus pés. E parece que estamos mais entre família nessa noite, então nós poderíamos dar prosseguimento àquele assunto que iniciamos aí na sexta-feira. Eu creio que os irmãos que estiveram, aqueles que ouviram sobre a terceira puxada, sobre a visão da tenda, ouviram e discerniram alguma coisa, e eu creio que pode, os que sentiram abençoados e creem nisso, poderia você dizer amém? Amém. Esse amém quer dizer assim seja. É muito importante quando nós estamos seguindo uma luz que não é uma luz qualquer, mas é a luz da palavra falada de Deus para a era. Não é uma luz de um grande doutor em divindade, de um grande pastor, de um grande reverendo ou especialista em cura divina, mas é um mensageiro apontado na Bíblia, profeticamente prometido para trazer a palavra para esse dia. Então nós não estamos seguindo qualquer luz, e a luz tem que vir diretamente da Bíblia, da palavra. Vocês creem? Não pode ser algo que nós injetemos, pois o profeta nos diz que qualquer coisa injetada vai ser problema para atravessar o rio, mas qualquer coisa também que não é dita, não é? Principalmente pelos guias que dizem estar conduzindo o povo, principalmente o povo desta mensagem, e não estiver falando todo o conselho de Deus, vai ser problema. Por isso o profeta irmão Brana disse: diga o que dizem as fitas, diga o que dizem as visões, porque isto não sou eu, é ele falando. Alguém me disse: você está muito atrevido, falando de visões, de coisas sobre visões, e tantas coisas sobre profecias, e principalmente esse assunto de tenda, esse assunto aí, visão além da cortina. Você não deveria fazer isso, o povo está se confundindo. Eu disse: glória a Deus então, não é? Porque o profeta me diz: diga o que dizem as visões, diga o que diz a palavra, porque isto não sou eu, é ele falando. Então eu me sinto justificado detrás da palavra, amém? Mas muitos deles, por temor que o povo venha escandalizar com a mensagem, não têm coragem de passar para o povo essas coisas. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus, Deus está nos dando graça para ir por toda a mensagem e crer exatamente como o profeta falou. Vamos aproveitar o tempo. Eu gostaria de ler a Bíblia, porque tudo deve ter uma base. E quando perguntaram ao irmão Branas acerca de Abacuque 2, se ele seria Abacuque 2, ele não disse diretamente: não sou. E também, tampouco disse assim: sou. Mas ele deixou de tal maneira que qualquer eleito que ler a mensagem, a resposta do profeta, entenderá o que ele disse. Ele disse que as escrituras se repetem. Ele diz que a história se repete. E eu creio que Abacuque 2 está incluído nisto da visão do tempo final para a noiva que anda por fé. Então vamos abrir a Bíblia e ler Abacuque capítulo 2. Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa,
porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém, Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado, humildemente em Tua presença, através do sangue e do Teu nome, Senhor, nós podemos vir aqui a esse púlpito, sabendo, Pai, que ninguém tem direito a ele, até que tenha encontrado o Senhor. Pai, ajuda-nos a estar aqui, cada dia, Senhor, mais rendido ao Teu Espírito. Ajuda-nos a transmitir a Tua palavra. Ajuda Teus filhos a captar, Senhor, a hora, o dia, a mensagem, o mensageiro, e poder ficar debaixo desta estrela da era, pois estamos seguindo a coluna de fogo de proporção que seguimos essa estrela, pois nesta estrela está a luz do entardecer, a coluna de fogo indo dos gentios para até os judeus, pois sabemos que o Senhor utiliza o homem, fala através do homem, e então nós sabemos que haverá luz no entardecer, e essa luz, se for um pouquinho mais além, diz o teu profeta, voltará ao oeste, e sabemos que ali é onde iniciou o Evangelho, e um gentio trouxe para nós o Evangelho, e agora, ó Deus, um judeu trouxe de lá para cá o Evangelho, mas agora, Senhor, um gentio deverá levar essa espada, este Evangelho, passar essa espada, para que assim aquelas duas testemunhas chame aquele remanescente dos judeus. Ajuda-nos a estar, ó Deus, seguros e certos da palavra desse dia final. Ilumina-nos, perdoa as nossas negligências, ajuda-nos a ser mais simples, humildes, ter a natureza do Senhor em nossa alma, para poder captar a Tua voz. Retira de nós toda a incredulidade, dá-nos a fé perfeita na palavra perfeita, e entregamos cada coração de Teus filhos, para que o Senhor os guie através do Espírito Santo, em Teu nome, para a Tua glória. Amém, Senhor Jesus, e amém. Aleluia. Vocês podem assentar, irmãos. Muito bem, hoje, então, vamos dar sequência, e eu estava ali pensando, muitos novos irmãos nem sequer conhecem muito bem sobre essa visão, a visão que o profeta teve no ano de 1956. Mas eu quero narrar pelo menos uma parte aqui desse relato, que está na mensagem que fora anunciado dos homens de negócio do Evangelho completo, quando eles publicaram isto até no jornal, sobre este assunto, desta visão do profeta. E aqui, então, o relator diz aqui, falando as palavras do irmão Branham, ele disse: um homem com um coração verdadeiramente amável, de aparência agradável, deu um passo até o povo e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está tomando uns momentos de descanso desse chamamento maravilhoso ao altar, vamos formar a linha de oração à direita. Uma linha de oração se formou completamente ao redor da tenda, por dentro, fora na rua e rua abaixo, tão longe quanto podia ver. E dentro da tenda eu vi uma lona esticada, como de 4 pés de altura, com uma porta nesse cercado de lona. No interior do cercado, situava-se um pequeno quarto quadrado de madeira. Uma senhora estava parada à porta desse cercado de lona,
tomando o nome e o cartão de oração de uma senhora deitada sobre uma maca com rodas. Atrás da maca estava um homem de muleta, e a senhora tomou seu nome, seu cartão também. Um homem forte saiu, empurrou a senhora na maca, pela porta do cercado de lona, e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. E eu ouvi o som familiar do assovio, feito pela luz que acompanha o meu ministério, e eu vi-se ir de mim para aquele pequeno quarto. O anjo do Senhor ainda estava no ar, ao lado, e ele me disse: te encontrarei ali dentro. Eu vi a sua mão apontar-se para aquele pequeno quarto, e ele disse: esta é a terceira puxada. Eu disse: eu não entendo isto. E ele respondeu: lá dentro te encontrarei. E eu olhei e observei a senhora enferma saindo por uma porta do lado oposto do pequeno quarto. Ela estava fora da maca e estava empurrando-a. Uma senhora estava ali a fim de obter o seu testemunho, um gravador, e perguntou-lhe o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu: não sei. Então o homem saiu carregando as suas muletas, e a senhora perguntou-lhe o que havia acontecido no pequeno quarto, e ele respondeu: não sei. E o anjo do Senhor disse: isto não será uma demonstração pública. Não está porventura escrito na Escritura, na palavra do Senhor: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai celestial que está em oculto, e o teu Pai, o qual te vê em segredo, abertamente te recompensará? Não seja como os hipócritas que fazem demonstrações públicas de coisas, mas entra no teu quarto em segredo. Então o anjo do Senhor e eu descemos aquele pequeno quarto, e o que ele me disse lá, terei que manter em segredo para o resto da minha vida. Amém, Jesus? Vocês creem que ele manteve esse segredo? Noutra mensagem ele diz: quando eu for para o túmulo, eu levarei esse segredo em meu seio. Vocês creem nessas coisas? Bem, agora aqui na mensagem um julgamento, aliás, mensagem o julgamento, no parágrafo 143, o profeta diz: agora ainda assim, eles não crerão nisto. Jesus prometeu que, como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló, assim seria no último dia. Nós já estamos com isto. Isso está aqui. Isso já está vindicado. Simplesmente tantas escrituras. Amém? Na era de Sodoma, o que aconteceu com Abraão retornaria novamente para a semente real de Abraão, a qual está em Cristo. Cristo retornando na forma da palavra, operando em seres humanos, mostrando sinais que ele prometeu que isso assinalaria, isto faria. Ele prometeu que ele o faria. Deus prometeu isto e Deus manterá a sua promessa. Agora, uns poucos anos atrás, eu lhes disse que ele me falou e disse: haverá 3 estágios deste ministério. Um deles consistiria em tomar as pessoas pela mão esquerda e saberia quais eram os seus problemas. Quantos se lembram disto? Amém. Certamente. Não lhes disse eu que, se eu fosse sincero, que ele me disse que aconteceria, que chegaria até mesmo conhecer os segredos que estavam em seus corações? Disse-lhes eu isto a vocês?
Quantos se lembram disto? Aconteceu. Isto nunca aconteceu no dia seguinte. Foram anos mais tarde, mas aconteceu. E ele falou lá embaixo, no rio, e ele disse: como João Batista foi enviado para proclamar a vinda de Cristo, ao final do seu ministério, Jesus veio. E como João foi enviado, assim o seu ministério precederá a segunda vinda de Cristo. E tem havido um reavivamento universal no meio do povo de Deus, no mundo inteiro, nos últimos 15 anos, o mais longo avivamento. Qualquer historiador sabe que nenhum reavivamento dura mais de 3 anos. E esse tem 15 anos. E olhe para a igreja hoje, ela esfriou. Estamos esperando pela sua vinda. Ele está vindicando-se a si mesmo e mostrando. Agora, todas essas coisas aconteceram. Ele prometeu lá que vocês saberiam o segredo do coração. Agora, o terceiro estágio está começando a irromper no ministério agora. Amém? Isso em 1964. Não vou tomar tempo para entrar nisto, porque penso que não deveria. Mas muitos de vocês aqui sabem acerca disto. Vejam do que tem acontecido. Amém? Bem, então todos nós sabemos que a terceira etapa, ela está, diz o profeta, ela está o quê? Ela está vindicada. Vocês creem? E diz ele aqui que está começando a irromper. Então vamos ver o que ele fala sobre isto. Irromper no ministério. Eu creio que todos nós amamos e cremos que a terceira etapa, ela já começou, deu início, já começou em vindicações. Quantos de vocês creem que houve várias vindicações da terceira puxada? Está na palavra. Aqui no ano de 1963, o profeta pregando essa mensagem, Porque Clamas, fala, em 14 de julho, ele diz no parágrafo 207, isso depois dos 7 selos abertos, ele diz: que lição, nesta etapa da jornada onde estamos parados. Olha onde estamos agora, sim, Senhor, na terceira etapa. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Notem, estamos exatamente aqui nas portas da vinda do Senhor. Vocês creem que estamos na terceira etapa? Nas portas da vinda do Senhor? É esse tempo que nós estamos vivendo. O profeta teve as vindicações dessa terceira etapa e agora está aguardando algo, aguardando o tempo quando ele diz que vai acontecer a plenitude dessa terceira etapa. Vamos ler aqui o parágrafo 273 dessa mesma mensagem. Ele segue aqui nos falando acerca disto. Ele diz: Deus, dê-me coragem para tomar essa espada da palavra que Ele pôs em minha mão por volta de 33 anos atrás e sujeitá-la e marchar para frente para a terceira etapa. É a minha oração. Amém. Vocês creem que ele estava pedindo uma coisa correta? Dê-me graça, coragem, para tomar essa espada da palavra que estava em sua mão. Vocês creem que a palavra desse dia está na mão do mensageiro? É a palavra do Senhor que vem aos profetas, a espada do rei. Vocês creem? E ele disse: então deixe-me
não é? Ele diz: deixe-me sujeitá-la e marchar para a frente para a terceira puxada. É a minha oração. Amém? Então ele continuava depois dos selos, falando de uma terceira etapa para frente. Muitos dizem: bem, eu provo. Eu tenho aqui a mensagem que diz que a abertura dos selos foi a terceira etapa. Já terminou, já foi. Agora vem um profeta e diz, depois da abertura dos selos, que ele marcharia adiante para a terceira etapa. Estaria ele contradizendo? Não. Um profeta, ele tem uma visão de águia. E ele vê por todas as direções. Tem gente que pode tomar uma partezinha da mensagem e dizer aquilo e formar um ismo com aquilo. Mas nós temos que tomar toda a mensagem. Vocês creem? Se ele falar 5 vezes sobre o que é a terceira etapa ou puxada do seu ministério, nós devemos repetir as 5 vezes. Não podemos repetir apenas 2 ou uma só. Temos que tomar toda a palavra. Então, aqui, o profeta dizia que ele ia marchar para adiante, para a terceira etapa. Amém? Bem, vamos prosseguir aqui, porque houve um irmão, ele gostou muito dessa citação da mensagem Jeová Jirê, e eu vou repeti-la, porque quando o profeta teve a visão da tenda em 1956, ele pregou essa mensagem em 24 de fevereiro, em 1956, no parágrafo 50 de Jeová Jirê, e ele disse: quando conseguirmos nossa grande tenda aqui fora, em algum lugar, nós obteremos tempo de sobra. Iremos através deles, entre as linhas. Observem a devida ressurreição, de como que ela se passa lá dentro, tão belamente. Somente fique enamorado dele, e ele revelará isto a você. Então, eu notei que você sabe o que Deus fez a Abraão e a Sara lá? Eu lhe direi o que ele fez. Ele os converteu de volta a um jovem e uma jovem outra vez. Oh, você diz, irmão Brana, isso é ridículo. Mas ele fez. Ele os converteu de volta a um jovem e uma jovem. Ele fez, destinado para isto. Eu apenas fui enviado para você. A igreja é isto. Agora creia nisto de todo o teu coração. Amém, irmãos? Então aí você pode ver que há uma identificação de 3 coisas na tenda. A primeira, ele diz, seguindo entre linhas. A segunda, mandou-nos nós observarmos o quê? A ressurreição lá dentro. Amém? E a terceira coisa, ele fala sobre a transformação do corpo que ocorrerá lá dentro. Vocês creem que foi um anjo que mudou o corpo de Abraão e Sara? Quantos creem que aquele anjo estava refletindo o grande Jeová na época desta transformação? Era um corpo de 16 elementos. Quantos creem que aquele anjo é um tipo do anjo desta era? Isso aí é mais forte, mas é isto que é. Como foi nos dias de Ló, amém? Que são os mesmos dias de Abraão, assim será. Amém? Agora, você siga nisto que você vai ver, que o profeta diz, quando conseguirmos a nossa grande tenda aqui fora, em algum lugar, nós obteremos tempo de sobra, iremos através delas entre as linhas. E depois,
Observe a ressurreição lá dentro, observe a devida ressurreição de como ela se passa lá dentro, não tão belamente. E depois ele refere-se à transformação do corpo, que também Abraão e Sara teve, e nós vamos ter uma mudança. Vocês creem que assim como nosso pai na fé teve uma mudança do seu corpo para poder receber o filho prometido, nós também, para receber o filho, vamos ter que ter uma mudança? Amém. Isto é maravilhoso. Ele converteu-os de volta a um jovem e uma jovem novamente. Amém? Bem, vamos dar sequência aqui o que o profeta diz, porque é importante. Ele recebeu essa visão e ele falou muito acerca dessa visão em muitas mensagens e chegou até mesmo colocando alguns desejos pessoais dentro dessa visão e falando acerca de determinadas coisas que hoje nós não vamos ter tempo suficiente para transmitir a vocês, mas ele utilizou bastante sobre o desejo próprio, pessoal dele, a respeito dessa visão, e ele chegou também a pensar que esta visão não poderia acontecer porque não daria tempo, mas mais adiante ele diz, não pode ser, porque foi ele que disse, e quando ele disse algo, não pode falhar. Vocês creem nessas coisas? Bem, vamos seguir aqui na mensagem A Semente de Abraão, de 27/4/54, o profeta diz: agora sinto muito que tenhamos tão curta visita desta vez. Não mais podemos ter a oportunidade de conhecer um ao outro e esperamos um dia visitar as duas Carolinas, Carolina do Norte e a do Sul, num culto de tenda nesse lugar. O Senhor me tem dado uma visão de possuir uma tenda. Sempre os cultos duram perto de, talvez de 3, 5 noites, 10 noites ou mais. Eu gostaria de ficar por 4, 5 ou 6 semanas, de modo que poderíamos, na realidade, ter graças. E desse modo poderíamos tomar um sistema, levar adiante, a fim de ajuntar todos os ministros que não estão tendo avivamento, e eu gostaria de me sentir entre os ministros, e eu somente amo isso porque eu mesmo, sendo um ministro, um pastor, eu sei o que isso significa. Amém? Bem, aqui na mensagem O Nome de Jesus, pregada também em 58, dia 28/9, o profeta diz o seguinte: agora, oremos por esses casos de emergência, mas então, como por 2 noites eu quero começar o meu novo ministério, e desejo levá-los aqui atrás, nesse quarto, porque vocês sabem da visão. Quantos se lembram da visão? Claro que vocês sabem do quarto da tenda. Amém? Ele está colocando isso para os irmãos. Agora, vou levar comigo Meda, minha esposa, na primeira noite, por causa de entrarem mulheres ali. De certo modo, então, envia-o de volta e entram mulheres cada vez ali dentro e traz 2 mulheres cada vez, pois estão entrando no lugar onde há um homem apenas, vê? Isto, supostamente agora nós temos mente limpa, mas ali fora o diabo não tem, vê? Assim que ele pensará disto, vê? E o que o mundo dirá disto? Mas é um ministério que eu não posso revelar ao público. Ninguém jamais irá igualar a isto. Vê você? Não, Senhor. Não sei o que é isso. Eu digo, não. Sei que isso está para suceder. E eu posso quase estender-me e tomá-lo, pois está
colocado ali. À noite eu estava sonhando, antes de que me levantasse, esta manhã, o irmão Neville, eu estava tendo um sonho e eu pensei no ministério. E eu não sei o que estava fazendo, mas eu sei que vocês falam de coisas acontecendo. Jamais eu tenho visto tal coisa. Despertei-me chorando, estava louvando, toquei no rosto da minha esposa assim, com a minha mão, assim deitado ali, somente louvando a Deus. Ou eu somente sei que algo aqui fora é exatamente pronto a estender-me e tomá-lo. Será muito maior do que já tem sido. Será maravilhoso. Eu creio que Deus está preparando algo grande. Mas agora temos que caminhar com as nossas mentes sãs, inteligentes e retamente com a palavra de Deus. Amém, Jesus. Ainda seguindo na mensagem, levantando da história pregada em 1:10:58, ele diz: ele me disse, faz algum tempo atrás, de uma visão que o Senhor me deu, faz um ano, ou talvez um pouco mais. Eu tenho escrito aqui num livro da minha casa, de uma mudança do meu ministério. Há pouco estava em uma visão, falando a muitas almas que estavam no altar, como que chorando, com as suas mãos levantadas, quietamente, sem barulho. Um homem agradável, de palavras brandas, foi até a plataforma e disse: agora vão formar uma linha de oração enquanto o irmão Brana se prepara. Enquanto isso, eu estava de pé, deste modo, naturalmente, que a fila de oração estava à minha esquerda, e notei uma multidão de gente, parecendo que cobria uma quadra de uma cidade ou mais, e estava em fila. E havia um quarto de madeira dentro desta tenda, e havia uma mulher parada ali, um homem, anotando nomes, e pessoas entravam sobre muletas,